A história começa com duas crianças implorando a um cara. As pessoas ao redor acham que elas estão sendo intimidadas. O cara explica para nós que ele é uma pessoa de outro mundo, provavelmente. Ele explica que, de vez em quando, se lembra da sua vida passada, e diz que o mundo era muito parecido com um jogo popular da sua vida passada, que ele comprou após ver seu amigo jogar, mas ele nunca jogou, e diz que só lembra que era um jogo RPG, e que dependendo de qual heroína você usava, casava, dava um final diferente, e que aquele mundo era da espada e da magia, e que o nome do herói era Isuka. Ele fala que o nome dele era Gray, por ter uma aparência malvada, era sempre confundido com um bandido, e talvez era só mais um personagem secundário qualquer. Enquanto isso, as crianças estão ajoelhadas. Gray explica que não sabe seu papel no jogo, então decidiu ser apenas um aventureiro. Ele diz que a essência de um aventureiro era ser uma profissão honrosa, que ajudavam resolvendo missões que eram solicitadas. Os aventureiros eram divididos em ranks, onde D era o mais baixo e A o mais alto, e entre eles tinha mais e menos. Quando um aventureiro é rank C, mais significa que está perto de se tornar rank B, e quando é menos significa que ele é mais fraco que um rank C, ou que acabou de subir do rank D, e que havia missões específicas para subir de rank. Gray fala que precisou completar 3 missões rank C consecutivas. Ele diz que foi subindo aos poucos e por ser bom com qualquer tipo de magia e usar espada. Então dos rank B ele era o bambam, o popó do lugar. Mas agora nessa situação, as pessoas ao redor julgam o Gray, e ele pensa que estão julgando pela sua aparência. A criança uma implora para o Gray curar um membro da família deles. A criança 2 implora mais ainda. Enquanto isso, Gray se pergunta como chegou nessa situação. Então é nos mostrado que um figurante que se incomodou por elas estarem vendendo flores e a chutou. Então o Gray só deu uma na boca dele e as curou com sua magia. Voltando para o presente, Gray pergunta se são seus pais ou irmãos. A criança uma explica que eles não têm ligação de sangue, e um amigo deles adoeceu. Gray pensa que a magia de recuperação não seria o suficiente, e só padre podem usar magia curativa. Mas mesmo assim ele aceita o pedido, entretanto diz que não tem certeza se vai funcionar. As crianças ficam felizes, e perguntam sobre o pagamento. Mas Gray fala que eles podem pagar a qualquer momento. Isso faz as crianças chorarem. Isso deixa Gray nervoso, que pergunta o porquê do choro. A criança explica que ele é o primeiro adulto que é legal com eles. E a criança 2 fala que todos da família deles eram crianças. Isso faz Gray pensar que tem que ir não importa o que aconteça. Enquanto eles estão a caminho, Gray lembra que eles não se apresentaram. Ele se apresenta e diz ser um aventureiro. A criança 1 se chama Isuka, e a criança 2 se chama Phil. Gray pensa que não era coincidência, que aquela criança era predestinada. Era Belly Han, Belly Go, L. Foi mal aí empolguei. Gray pensa que o normal de um vilão é evitar o herói, porque se ele seguir a história possivelmente irá morrer. Mas como ele não sabe a história, Gray decidiu seguir sua consciência. A aleatoriedade, mesmo que se envolver com o Isuka leve à sua morte, ele não se importa, já que quer viver uma vida sem arrependimentos. Isuka informa que eles chegaram e que irá primeiro para explicar a situação. Enquanto eles esperam, Gray pensa que eles moram na periferia. Phil chama a sua atenção para agradecer Gray, mas ele fala para ela agradecer quando ele ajudasse, e que ele podia sequestrar eles e vender como escravos. Mas Phil diz que ele escutou o pedido deles, e se ele fosse do mal não falaria isso. Gray diz que ela é muito ingênua, mas ele fica feliz por Phil confiar nele. Phil pergunta se ela o chateou, mas Gray diz que só estava pensando em algo. Isso deixa Phil aliviada, e Gray se pergunta se sua cara parecia chateada, mas explica que já se acostumou de ter essas impressões por causa do seu rosto. Isuka sai da casa falando que ele já pode entrar, e lá dentro vemos 6 crianças. Gray pergunta se aquela era a que estava doente. Uma das crianças pergunta se vai curá-la. Gray fala que vai fazer o possível. Então ela lembra que não se apresentaram. Ela se chama Ariameu, a que estava em seu colo Nina, o menino do seu lado era Lutis, e a que estava doente se chamava Estela. Quando Gray vai averiguar a situação, fica um pouco surpreso e pergunta qual era a cor dos olhos dela. Ariameu diz que eram vermelhos. Gray pensa nas presas,
na pele branca, nos olhos vermelhos e deduz que Stella era uma vampira, e pela situação provavelmente era meio sangue. Ele se pergunta se Sooka e as outras crianças sabem disso. Afinal, eles não pediriam ajuda a um estranho. E Sooka pergunta se ela vai ficar bem, e Gray explica que ela não está doente e sim desnutrida. Isso choca a todos, mas Gray pensa que é um problema simples e que Stella só precisa de nutrientes. Ele pergunta o que eles comem, e Sooka diz sobre a comida que a igreja dá e o pão que eles compram com a venda das flores. Isso deixa Gray arrependido e pede desculpas. Gray pensa que a igreja dá comida uma vez por semana, e isso é o melhor que eles conseguem. Então diz que irá fornecer um mês de comida para eles. Isso deixa todos surpresos. Sooka e Fio falam que não podem aceitar, mas Gray pergunta se eles querem ajudar Stella. Então explica que sua magia não será o suficiente e o melhor seria uma dieta balanceada. Isso faz todas as crianças agradecerem a ajuda de Gray. Ele sai para o mercado e quando está no caminho pensa que se arrependeria de abandonar aquelas crianças, enquanto abria um sorriso maquiavélico. Pensava que elas estavam sem sorte tombarem com ele, e elas seriam sacrificadas para sua autossatisfação. E em contrapartida pensa que, por elas estarem de estômago vazio, seria melhor comprar legumes para acompanhar o pão e o mingau. Enquanto estava perdido em seus pensamentos é trombado por algumas pessoas. Um cosplay de bola de bilhar pergunta se ele também está de olho nas crianças. Gray fala para ele não o encostar enquanto quebra seu pulso e enterra a cara dele no chão. Isso deixa os outros putos. Gray diz que não sabe o que eles querem com os pequenos, mas dará uma surra para não pensarem nisso, e esfola todos na porrada. Ele puxa o cabelo de um, e ameaça falando que, se encostarem nas crianças, vai jogá-los para as arpias comerem. Gray diz que elas comem de baixo para cima, para as vítimas morrerem lentamente. Mas o que assusta o cara é o rosto de Gray. Isso deixa ele irritado, e afunda a cara dele no chão. Gray pergunta o motivo de o incomodarem, e o cara fala que achou que Gray era igual a eles e estava atrás dos alvos deles. Isso deixa Gray mais irritado e afunda mais ainda a cara dele. Enquanto ele caminha pela cidade explica que vive na cidade de Bastok. Por causa dela ter uma rota da capital para outro país, ela tinha um grande volume de população, e por ter uma grande guilda de aventureiros, tornava a vida de aventureiros profissionais fácil. Mas por ser populosa tinha bastante bandidos que se juntaram e criaram uma guilda subterrânea. Enquanto ele fazia as compras explica que por fazer missões solo, ele fica com toda a grana. Mas com certeza não é porque as pessoas não querem fazer time com ele. Não é. Não querem mesmo. Ele volta para casa e diz que vai cozinhar. Isso choca Fio, enquanto Sooka pergunta se ele vai mesmo. Isso deixa Gray surpreso. Ele explica que não parece, mas antes de completar Sooka diz que não era isso. Ariamel fala que ele já fez muito, então deixe ela ajudar um pouco. Enquanto isso Lutiz está encarando a comida. Gray faz um carinho na cabeça dele e diz para ele esperar um pouco. Fio fala para Lutiz e Nina esperarem com ela. Gray pensa que eles eram muito comportados e que não esperava isso na favela. Olha esse preconceito com o pobre, mas que não iria investigar. E ele vê que as crianças sabem fazer algumas receitas simples. Gray sente um puxão, e quando vê a Nina com o nariz escorrendo, Gray diz para ela ficar parada, enquanto assoa o nariz dela, e que a comida já vai ficar pronta. Ele fica um pouco nervoso com a Nina o encarando, e do nada a Nina o chama de papa. Oh, que coisa mais fofa. Isso deixa Gray em choque, pensando que ela está errada, mas vai ficar triste se ele disser não. Ariamel pega Nina e fala para ela não incomodar o Sr. Gray. Enquanto ele pensa o que deve fazer, Ariamel avisa que a comida está pronta. Gray pensa que acabou comendo com eles, e Sooka diz que a comida tá deliciosa, e Fio fala para ele não falar de boca cheia. Gray olha Nina e Lutiz comendo e se sujando, e limpa a boca deles. Nina agradece o chamando de papa, e Sooka pergunta se a comida tá boa e Nina diz sim. Enquanto isso Ariamel pergunta se Stella consegue comer, e ela consegue. Isso deixa todos felizes, e Gray diz que ela tem forças para comer. Ariamel fala para Gray deixar a limpeza com eles. Fio e Sooka agradecerem pela comida. Gray pensa que o tempo vai resolver, e diz que vai para casa. Nina dá um abraço nele e entrega uma boneca. Ariamel se desculpa e diz para Nina que Gray tem que ir embora, mas Nina não quer deixar.
Gray fala que já tá tarde, então vai ficar até ela dormir. Ariameu tenta se desculpar, mas Gray diz que as crianças são assim, enquanto pensa que não quer uma vida de arrependimentos. Então temos um flashback, mostrando a irmã, mãe e pai dele se despedindo dizendo que voltarão mais tarde. E Gray pensa que aquelas foram as últimas palavras. No dia seguinte ele faz as compras, enquanto ele pensa que os pequenos têm que comer coisas leves por um tempo até que possam comer carne. Gray entrega a comida em um papel, eles perguntam o que é, e Gray diz que são receitas, já que ele não vai ir todos os dias. Ariameu avisa que Nina, Lutiz e Estela estão dormindo e pergunta se ele não queria os ver. Gray pensa que ele parece um pai que vai partir em uma longa viagem. Então temos essas três fofuras dormindo. Ariameu pergunta se ele conseguiu dormir bem por causa da Nina. E ele responde que sim. Isso deixa Ariameu aliviada. E Sokka pergunta se eles irão se ver de novo. E Gray responde que sim. E que tinha um plano para ganhar dinheiro. Corta a cena e vemos um orc correndo. Ele pensa que não consegue vencer e que tem que fugir. Para orcs, humanos eram nada além de gado. Mas aquele humano cortou todas as cabeças dos seus subordinados. Ele para descansar e pensa que já faz. E antes de completar, Gray quase corta ele. O orc pensa porque ele está mirando na sua virilha. Gray pergunta se o pega-pega acabou. E diz que quer comprar algo. Então era para ele entregar as bolas e a cabeça.